Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Tá vendo, Jó? Íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Putz, esse cara é demais, velho. Ele tinha 7 filhos, uma máquina reprodutora, e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas. Uau! Viu o tamanho do rebanho de Jó? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. O que faz com tanto camelo, né? 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó chamava toda a filharada regularmente, de noite, orava por eles e purificava eles dos pecados, porque ele era um homem temente a Deus. Você está vendo esse pano de fundo da história de Jó? Vamos ser bem honesto, cara. Jó era privilegiado demais. O cara tinha uma pancada de filho, tinha uma esposa, era ricaço, vivia dando festa, e ainda assim era um homem íntegro e justo. Isso significa que toda a riqueza dele não veio de corrupção, de roubo ou algo do tipo. Porque o corrupto não dorme à noite. Jó dormia de noite, dormia em paz, porque o dinheiro que ele tinha veio de maneira justa. Você já pensou nessa existência? Que coisa fantástica, não é? Mas a Bíblia conta que de repente a vida de Jó começou a dar para trás. Conta que todos os seus bens se perderam, seus animais morreram de doença, sua casa pegou fogo e nesse pegar fogo da sua casa, os filhos dele morreram queimados. 7 filhos e 3 filhas. Mano, você já foi no velório? Você já foi no velório de uma mãe que perdeu um filho? Agora você imagina a mãe e o pai enterrando 10 filhos. Consegue imaginar essa cena? Você entrando numa sala e vê 10 caixões. Talvez uns caixões menorzinhos, outros maiores. E você tem que dar conta de se despedir de 10 filhos ao mesmo tempo. Ainda se não bastasse, Jó obteve uma doença horrível. A Bíblia diz que Jó, para coçar a doença dele, sabe o que ele fazia? Ele pegava cacos de cerâmica para coçar as feridas dele. Você já imaginou isso, cara? Quando a gente tem alguma ferida, a gente tira com a unha a casquinha, já é sinistro. Imagine, cara, pegar caco de cerâmica e rasgar o seu corpo de tão insuportável que são as dores dessa ferida. E além do mais, a esposa de Jó não morreu, velho. Só, enfim, falei uma brincadeira verdadeira. O bicho estava pobre, todos os filhos morreram, ele perdeu a casa e a esposa dele viveu. Isso é um arranjo divino incrível, né, velho? Nada contra a esposa, pelo contrário, eu quero que a minha nunca morra. Mas eu vou ser bem honesto com você. Eu sem casa, sem energia elétrica, para minha esposa ligar a chapinha dela, para ligar o secador de cabelo, para tomar banho quente. Imagine a Lari tomando banho frio no inverno. Velho, ia virar um inferno a minha casa.
Terrível, velho. E ainda conviver com o fato da esposa sempre lembrar a ele que ele foi rico um dia. Olhar para ele e falar: Jó, tu não é mais o homem que eu conheci. Só estou contigo porque eu fiz uma promessa diante de Deus. Eu já está dado no pé. Eu jamais vou conviver com essa dor, esse lamento todo santo dia. A esposa de Jó, até alguém caiu de susto ali. A esposa de Jó era tão sinistra, que sabe o que ela dizia para Jó, os conselhos dela? Olha o que uma esposa dizia para o seu marido. Ela dizia o seguinte: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você já imaginou isso, velho? Acordar de manhã: oi, amor. Amaldiçoa o teu Deus e morre, diabo. Cara, é muita dor, é muito sofrimento para um homem só. E Jó, ele estava lidando com todas essas pressões de uma maneira assustadora. E além do mais, Jó tinha amigo. E o que é mais intrigante na história de Jó é que ele tinha vários amigos. E nenhum amigo dele abrigou ele na casa dele. Nenhum amigo pagou um jantar para ele. Nenhum amigo levou ele para tomar banho na sua casa. Todos os amigos iam até Jó e ficavam questionando Jó. Jó, você tem algum pecado, Jó? Você está zicado, mano? Confessa aí teu pecado. Outro chegava e dizia: Jó, Deus não existe. Os amigos de Jó só vinham ainda fuzicar a mente dele, alimentar a dor e o sofrimento de Jó. E Jó, diante de toda aquela pressão, ouvindo palpites e opiniões, porque é impressionante como nós queremos saber o porquê do sofrimento, e os amigos de Jó não era diferente. Então alguns diziam que Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado, outros diziam que Jó estava sofrendo porque ele era um baita de um azarado, outros estavam dizendo que ele estava sofrendo porque Deus estava brincando com ele. Enfim, todos tentando de alguma maneira explicar o sofrimento de Jó. Até então, isso foi até o capítulo 34 de Jó. 34 capítulos, só para você entender o cronograma de Jó. Capítulo 1, Jó bacanudo. Final do capítulo 1, Jó começa a passar os perrengues. Capítulo 2, Jó está na lama. Até o capítulo 34, Jó fica ouvindo a sua esposa e os seus amigos. Conta comigo, quanto que é isso? São 32 capítulos da Bíblia. Eu não sei se você já reparou os intervalos de capítulo, quanta coisa acontece num capítulo, quantos anos se passam num capítulo. Você já reparou? Em Gênesis, por exemplo. Abraão teve Isaac. Depois de 20 anos. Tá vendo? Quanto tempo que passou Jó nessa dor e sofrimento? A gente lê, às vezes, Jó e acho que tudo aconteceu numa noite. O filho morreu, enterrou, agora veio o amigo, veio a esposa, tal, no outro dia acordou e estava tudo bem. Cara, foi muitos e muitos anos Jó convivendo com a dor, com o sofrimento. E pior de tudo, como eu já disse, ainda tinha a esposa dele para lembrar ele que ele estava sofrendo. Ainda tinha a esposa para lembrar ele que ele era um cara azarado demais. Mas até então que Jó, no capítulo 38, perdão, não era no 34, no capítulo 38, Jó vai perguntar para Deus o porquê ele está sofrendo. E Deus dá uma resposta clássica para Jó. Eu amo essa resposta de Deus. Jó, capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Então Jó estava sofrendo, estava zicado, estava zoado, estava tendo uma tempestade. Para acabar, né? Estava tendo uma tempestade, e Deus no meio da tempestade, no meio de vento, raio, trovão. Jó era tão sortudo que deve ter levado um choque lá, alguma coisa do tipo. E no meio dessa tempestade, Deus responde para Jó. E olha a resposta de Deus. Quem é esse
que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento. Prepara-se como simples homem. Vou lhes fazer algumas perguntas e você vai me responder. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas? Quando ele rompeu do vento materno, quando eu o vesti de nuvens, em densas trevas o envolvi. Quando fixei os seus limites, e lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir. Além deste ponto, não. Aqui faz parar as ondas orgulhosas. Jó, você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Enfim, só li alguns versículos, mas o capítulo 38 e 39 é Deus fazendo perguntas para Jó. E as perguntas de Deus para Jó giram em torno da limitação, da pequenez de Jó. Você já parou para pensar o que é você nesse mundo? Você já parou para pensar o que é você nesse mundo? Esse mundo contém perto aproximadamente 7 bilhões de pessoas. E o que é você nesse mundo? Agora, você já pensou o que é você no universo? Conforme alguns estudos, o universo mede cerca, porque ainda, enfim, não pode ser comprovado, mas mede cerca de 60 bilhões de anos-luz. O que é você no universo? E é isso que Deus se encarna com Jó. Pô, assim, Jó, e aí, velho? Você está querendo discutir sabedoria? Você está querendo discutir entendimento? Você está querendo subjugar o meu entendimento, a minha sabedoria, a tua? Você está querendo comparar o que você acha, o que você pensa, os teus critérios e os teus padrões com os meus? Jó, qual é a tua? E isso é interessante porque no meio do sofrimento de Jó, Deus não responde às perguntas dele. Deus faz outras. E eu acho isso fascinante. Eu sei que você não acha, mas eu acho. Eu acho isso fascinante por quê? Porque a Bíblia e Deus, Ele não é somente um Deus de respostas, mas Ele também é um Deus de perguntas. Ele é um Deus que nos faz perguntas para que nós cheguemos às conclusões. E as perguntas que Deus fez para Jó levou a ele a uma resolução. Qual resolução? É Deus. Eu não sabia do que eu falava. Perdão. Perdão porque de fato eu achava que meu pé com um prego furado nele era a maior dor do mundo. Mas eu não sabia do que estava falando, não sabia do que estava pensando.